Não faça caridade na Umbanda, gente. Eu já fui de Umbanda e eu presenciei, né, muitas coisas que não deveriam acontecer. Bom, gente, o que acontece? A caridade, ela é derivada da palavra carente, ou seja, você tem que fazer caridade se aquela pessoa for uma pessoa carente. E muitas das vezes, na sua maioria, muita gente não precisa de caridade. Quando você faz caridade para uma pessoa que realmente precisa e merece ser ajudada, você tende a prosperar cada vez mais. E se você faz caridade para pessoas que não precisam ou não merecem, você vai estar tirando muito da tua energia de prosperidade, de saúde e tudo mais. Por isso que boa parte dos umbandistas são desempregados, são doentes, não tem bom relacionamento. Por quê? Porque eles ficam fazendo muita caridade e acaba que eles acabam doando. Quando você faz uma limpeza numa pessoa, um ebó para uma pessoa, que quer que seja, você está tirando um pouco da tua energia para dar para aquela pessoa, né? Mesmo que sejam seus guias que façam isso, mas indiretamente você está tirando um pouco da tua energia. E muitas das vezes você acaba sendo penalizado. Por que tem muitos quimbandeiros luciferianos que são extremamente prósperos e um bandista que vive na merda? Por quê? Porque eles sabem a hora certa de fazer caridade. Eles sabem a quem é que eles devem ajudar. Eles selecionam muito bem quem eles devem ajudar. Eles não saem por aí com esse discurso de cristão, tipo, fazer o bem sem olhar a quem. Porque muitas das vezes aquela pessoa que está precisando, ela não merece ser ajudada. Porque muitas das vezes a pessoa está passando por aquele problema. Às vezes aquilo dali é um karma que ela está carregando, é um acerto de contas que ela está tendo com a espiritualidade. Então, se você intervém nisso, vai sobrar para você, entende? Então, você que é médium, né, que trabalha no terreiro de Umbanda, que tem suas entidades, tenha muito cuidado com essa história de querer fazer caridade, de querer usar suas entidades para fazer caridade para todo mundo, porque muitas das vezes você pode estar atraindo a escassez para a tua vida e gerando bloqueio em vários setores da sua vida. Então, assim, eu mesma, por exemplo, eu vou começar o desenvolvimento mediúnico, mas eu não permito que as minhas entidades façam caridade para os outros, sem ao menos eu filtrar antes. Por quê? Para averiguar o porquê que a pessoa está naquela situação, né? Se a pessoa merece ou não, porque muitas das vezes a pessoa tá fodida de tanto que ela fode com a vida dos outros. Então, às vezes ela tá pagando. Por exemplo, se tem uma pessoa doente em cima de uma cama, em um estado terminal, eu tenho que investigar antes como que foi aquela pessoa, o que ela fez, né? Porque de repente, às vezes é uma pessoa que foi muito ruim a vida inteira e ela tá pagando pelo que ela fez. Então, se você interfere nisso, isso vai acabar atraindo para você. Então, assim, problemas que não eram seus, que não eram para você passar, você acaba passando porque você intervém. Então, assim, na maioria das vezes tem gente que está dormindo na rua, que está passando necessidade. E aí você tem que analisar, conhecer aquela pessoa, ver como é que a pessoa é. Porque daí você começa a ajudar aquela pessoa, mas aí às vezes aquela pessoa chega no ponto de dormir na rua, por quê? Todos os lugares que ela vai, ela faz merda e acaba que ninguém quer mais acolher. Então tudo isso tem que ser analisado para que não venha dar um problema para você, entende? E tem outra coisa também, gente, muita gente rica mesmo, né, com dinheiro. Não tô falando de gente que ganha 10 mil no mês, 15 mil, não, tô falando de gente rica, gente que ganha 50, 100 mil no mês, tem patrimônio em milhões, querendo caridade. Gente, por favor, caridade a gente faz quando a pessoa merece e precisa, e você vê que ela realmente não tem outra forma de ser ajudada a não ser por você, né? Então, por exemplo, assim, você conhece a sua vizinha há muitos anos, ela sempre foi uma boa pessoa, né? Ela sempre foi de ajudar, ela sempre foi de fazer as coisas certas, e aí de repente ela tá passando por uma fase muito difícil da vida dela, o marido dela foi embora, deixou ela com os filhos sozinha, e ela tá começando a passar necessidade, então ela precisa arrumar um emprego. Nesse caso, vale a pena você ir lá, né, fazer uns banhos, fazer uma limpeza para ela, depois equilibrar a energia dela para que ela consiga um bom emprego, para que ela traga um sustento para casa, né? Você pode dar um suporte para ela.
Aí é diferente. Agora, pô, gente, o cara tem uma Porsche dentro de casa, casa de frente para o mar. Aí você vai fazer caridade para um cara desse? Inclusive no Rio de Janeiro, teve até um pai de santo que é do Candomblé, que eu não vou falar o nome dele, né, por uma questão de ética. Ele tava fazendo caridade pro meu ex-chefe. E o meu ex-chefe, gente, morando em Copacabana, no posto 3, né, casa com piscina, né, apartamento com piscina, com tudo do bom e do melhor, né, uma pessoa que ganha aí 60 mil no mês, 50 mil no mês. Eu tive acesso às informações porque eu sou contadora, mas assim, eu não posso falar nomes, fulano de tal ganha tanto, não posso fazer isso, né, mas voltando ao assunto, então o cara tem vários apartamentos, tem carro que tá consertando, viaja e tal. Então, gente, uma pessoa dessa precisa de caridade? E ele ia lá fazendo, fazia amalá para Xangô, o ajebózinho, o amalá para Xangô, o ajebó, limpeza, tudo que você imaginar, ele fazia gratuitamente. E o cara só pagava só o deslocamento dele, né? Então ele ficava na Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro, e ia para a capital, lá em Copacabana, e fazia esse trajeto. Só que aí, gente, ele não foi valorizado. Quando você faz caridade para uma pessoa que já tem dinheiro, essa pessoa ela não vai ter gratidão por você, porque ela já é acostumada a ter um monte de gente servindo a ela, então você vai ser só mais um capacho. Você quer ajudar? Pega uma pessoa que realmente precisa, você sabe da índole da pessoa, e a pessoa realmente, você tá vendo que a pessoa não tem de onde tirar, você tá vendo que a pessoa realmente, aí você tem que ir lá interceder, entendeu? Fora isso, você só vai estar sendo trouxa. Um beijão a todos vocês e até o próximo vídeo.